A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que bom ter você por aqui nessa aula, mais um dia aqui conosco. Nós estamos aí falando sobre a coragem de confessar, fazendo um comentário sobre a Confissão de Fé de Westminster, estamos fazendo aí algumas análises críticas do que tem e do que não tem. Enfim, e hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Vamos aí andar um pouquinho no que nós temos visto e vamos falar um pouquinho sobre justificação. Mas antes disso, vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, nós te rendemos graças porque mais uma vez podemos estar juntos, estudando a Tua Palavra, estudando a história da nossa fé e aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe esse estudo, nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Você já reparou como que são os enredos dos tradicionais filmes de faroeste? Particularmente, eu gosto bastante. Mas, de um modo geral, é um roteiro bem simples, né? Um enredo sem muita complicação. A gente vai ver que lá, de um lado tá os mocinhos, do outro lado está o bandido e assim vai. E o mocinho é o herói da história, o bandido é o vilão e todas as virtudes pertencem ao mocinho e todos os defeitos pertencem ao bandido e pronto. Então o mocinho representa o que é bom, o que é de bem, e o vilão, o que é mal, o que é a encarnação do mal. Mas na verdade essa extrema diferenciação aí que a gente vê nos personagens do cinema tá presente um pouquinho também em várias outras histórias, nas histórias em quadrinhos, nas novelas de TV, em alguns livros, enfim, né? Tem aquela diferenciação daqueles que praticam o bem e daqueles que praticam o mal. E diante disso, vale a gente perguntar, será que a realidade é dessa forma? A gente pode separar tudo? Né? Aqui estão os bandidos e aqui estão os mocinhos e pronto, né? Será que as pessoas da nossa sociedade a gente pode taxar assim, bons e ruins? A gente tem essa tentação aí, mas o fato é que não. Eu e você estamos aí, se a gente parar a pensar, dentro de uma realidade muito complexa, bem complexa, porque muitas vezes a gente considera aí melhores elementos, né, pessoas aí boas que cometem erros, e aí? E nós também, que digamos assim, temos aí, vamos na igreja, estamos aí desenvolvendo a nossa espiritualidade, mas a gente erra, a gente pratica o mal também. A gente tem virtudes e a gente também tem defeitos. E aí, como é que fica? Bom, gente, vamos lá. Eu até tentei gravar aqui sem óculos, mas não dá. Hoje tá um dia meio chuvoso, tá escuro, tá difícil aqui de ver as coisas. Mas vamos lá. Pensando nessa ideia aí da dualidade, então, do ser humano, eu e você, nós temos virtudes e defeitos, a gente não consegue se desvincular de um em detrimento do outro. Alguns textos bíblicos apresentam pra gente, é bem verdade, perfis de pessoas, né, boas, pessoas más. Veja o Salmo 1, por exemplo, Mateus 5:45, e com base nesse texto, muitos membros aí das nossas igrejas pensam que a Bíblia ensina sobre seres humanos serem divididos em todas as categorias, os bons e os maus. Mas o fato é que é exatamente essa questão que a gente vai estudar num primeiro momento, quando a gente pensa em justificação. Utilizando os capítulos 11, 12, 14 e 16 da Confissão de Fé de Westminster, que tratam sobre a justificação, sobre a adoção, sobre a fé salvadora e sobre as boas obras. E ao tratar desse tema, a confissão assim expressa. Acompanha comigo. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé.
o fato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputa-lhes a obediência e a satisfação de Cristo quando eles o recebem e se firmam pela fé, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. Então, de acordo com esse texto, nós temos aí alguns pontos que ficam claros para a gente. Primeiro, todos os seres humanos são pecadores. Isso é, não há ninguém, nem um justo por si mesmo. Ninguém é justificado porque realizou qualquer ato meritório. Não existe merecimento, nem mesmo a própria fé, né, poderia representar uma boa obra humana, visto que ela é dom de Deus, ela é dada por Deus, então não tem como. E segundo, a justificação do cristão depende exclusivamente da graça de Deus. Isso é, não há nada que a gente possa fazer para merecê-la ou para desmerecê-la. Isso é maravilhoso. E é sobre isso que o reverendo Val Pires da Silva escreve. Ele diz o seguinte: na verdade, o significado da justificação é muito simples. Ele parece ser complicado somente porque nos dá a impressão de ser muito bom para ser verdade. Justificação pela graça como um dom significa tão somente nós não necessitamos comprar o amor e a aceitação de Deus, porque Ele nos amou e nos aceitou sem qualquer condição ou pré-requisito. Deus não diz através da justificação, eu amarei se você for bom. Ele simplesmente afirma, eu amo assim como você é. E aí, pensando nisso também, a partir da confissão de fé, nós podemos dizer que a justificação pela graça, em consideração à obra de Jesus Cristo, isso quer dizer que com o sacrifício de Jesus, Deus manifestou o seu amor por nós, assumindo a culpa que era nossa e oferecendo-nos a possibilidade de uma nova vida, né? O pecado, o salário do pecado é a morte, ele gera culpa, essa culpa Cristo levou sobre si na cruz. E ao tratar da justificação, então, a Confissão de Fé de Westminster tem também um capítulo a respeito de adoção. Na verdade, as duas coisas aí, elas estão muito relacionadas, não tem como falar de uma sem citar outra, né? Graciosamente, Deus, através da nossa fé em Jesus Cristo, nos justifica. Dessa maneira, nós somos aceitos por Deus como seus filhos, né? Então é executada a chamada adoção. É exatamente esse o ensino também do Evangelho de João, que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E é esse também o ensino de Paulo em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em Gálatas também ele afirma isso, Gálatas 4, de 4 a 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa doutrina, ela esclarece pra gente até que ponto chega a nossa justificação diante de Deus. Nós somos justificados a ponto de passarmos a ser considerados como membros da família. Nós somos justificados a ponto de sermos considerados seus filhos, apesar das nossas imperfeições e dos nossos pecados. E dentro dessa concepção, alguém poderia perguntar, se nós somos justificados graciosamente por Deus pela fé em Jesus Cristo, como é que fica a questão então das boas obras? A nossa justificação graciosa nos dispensa, então, da realização de boas obras? Seguindo o ensino bíblico, a nossa confissão de fé tem também uma orientação a respeito disso. Ela dedica todo um capítulo, o capítulo 16. Então, você que tem aí, a gente sempre coloca o link aqui na videoaula do PDF da confissão, você pode sentar e ler e vai falar sobre o tema das boas obras. E nesse capítulo vamos considerar algumas coisas aí, eu gostaria de destacar algumas afirmações. Primeiro, boas obras são somente aquelas que Deus ordena na sua santa palavra. Então, essa afirmação esclarece um ponto muito controvertido dos dias atuais. As pessoas têm dificuldade para saber o que é bom e o que não é. E se a gente está aqui tendo como parâmetro o ponto de vista bíblico, né, tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus é uma boa obra.
Segundo, as boas obras, elas são o fruto e a evidência de uma fé verdadeira, né? E o poder para praticá-las, então, é proveniente inteiramente do Espírito de Cristo, né? Então, não tem como a gente fazer algo por nós mesmos. É o próprio Deus quem estimula em nós, né? E quem faz com que a gente possa fazer boas obras. Terceiro, apesar de praticar boas obras, nós cristãos, nós devemos aí sempre nos considerar indignos. Não são as nossas boas obras que supostamente possam nos beneficiar ou justificar de qualquer forma. Não, porque é uma questão assim, é de fazer o próprio dever. Nós fomos salvos para as boas obras e não salvos por causa das boas obras. E por último, apesar de praticar boas obras, nós não devemos confiar nelas para nossa justificação, porque diante de Deus, nem mesmo essas boas obras são algo assim que se diga, olha, porque diante de Deus até as nossas boas obras são trapo de imundícia. Diante da beleza e da santidade de Deus, qualquer coisa que a gente possa considerar boa ainda não é suficiente, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é soberano. Então é pra gente pensar aí, qualquer coisa que a gente possa fazer, não adianta para conquistar as suas bênçãos, as suas graças, né? Se a gente está fazendo alguma coisa para ter algum benefício de Deus por causa disso, meu irmão e minha irmã, esqueça. Não tem. A gente realiza boas obras porque nós somos gratos, porque nós recebemos muito de Deus, recebemos aquilo que nós não merecíamos e de alguma forma a gente contribui. Mas o fato é que nada que a gente possa fazer alcance a santidade do nosso Deus. E diante de tudo isso, né, agora num segundo momento dessa nossa aula, já que a gente foi justificado, fomos chamados filhos de Deus, vamos pensar aí então que diante de tudo isso nós somos chamados para boas obras e em que sentido essas boas obras são executadas. E aí eu gostaria de pensar que muitas vezes essas boas obras, elas são uma guerra contra o mundo, uma guerra contra essa realidade, uma guerra contra as dificuldades que nós temos aí de viver e de processar esse mundo corrompido, cheio de pecado em que nós vivemos. E eu gostaria de contar para você uma história da vida. No dia 17 de julho de 1505, as portas do mosteiro agostiniano de Erfurt, na Alemanha, se abriram para receber um jovem de 21 anos de idade chamado Martinho Lutero. Ele era um estudante que estava se preparando na área do direito. Mas ao entrar para o convento, Lutero praticamente se desligou da vida do mundo, abandonou seus amigos, abandonou a sua família, os seus estudos, seus projetos de vida para consagrar-se inteiramente a Deus. Então, naquele tempo, era algo comum, todos faziam, né? E muitas pessoas desejavam se consagrar-se a Deus. E o caminho, então, mais indicado para elas naquele momento, então, era a vida religiosa, desligar-se do mundo, entrar para o mosteiro e a partir daí a vida delas passaria a pertencer somente a Deus. Nós sabemos que no mosteiro Lutero dedicou-se ao estudo da Bíblia e foi então descobrindo qual era o plano de Deus para sua vida e finalmente aí acabou saindo, né, do mosteiro. Lutero chegou à conclusão de que para consagrar-se a Deus não precisava desligar-se do mundo. Ao contrário, exatamente porque se consagrar a Deus é que deveria participar da vida em sociedade. Era entre as pessoas que precisava atuar como servos de Deus. Era no mundo que ele precisava trabalhar com dedicação ao Senhor, entendendo que, sim, existiam dois reinos na concepção luterana, né? Não existe uma ideia como nós temos, nós calvinistas, de transformação da sociedade através das nossas ações. Não, não é isso. Né? Os luteranos entendem que existem dois reinos, o reino de Cristo e o reino do mundo, né? O mundo que jaz no maligno. E dentro dessa realidade, então, o cristão ele passa a fazer parte de uma história real, de uma vida real, e ali ele testemunha. Né? Basicamente é isso. E diante dessa vida, então,
talvez a gente pare para fazer uma pergunta importante, né? Qual tem sido a nossa atitude como cristão? E aqui, independentemente da forma como a gente entende a nossa participação no mundo, né? Como eu comentei aqui, basicamente aí a gente tem duas formas de chamada cosmovisão cristã, né? Aquela transformacionista que deseja transformar a sociedade em que nós vivemos em uma sociedade cristã, ou de alguma forma transformar as pequenas realidades em algo que seja realmente bom e agradável a Deus, ou essa visão de dois mundos, dois reinos, né, e de testemunhar. Enfim, o fato é que, seja qual for a nossa visão aí, como é que a gente tem se preocupado em viver a nossa vida cristã? Isso serve pra gente pensar. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. O assunto aqui, então, é santificação. Nós falamos de justificação, de adoção, e agora a gente vai falar de santificação. E esse é um assunto que é sempre mencionado nas nossas igrejas. Sempre, sempre, sempre. São muitos sermões, são muitos estudos bíblicos, né? As lições de escola dominical. Então a gente não vai ficar se estendendo muito, não. A gente está fazendo um comentário, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente pensa em santificação, o que vem à mente? Já parou para pensar isso? A gente costuma aí fazer uma analogia aos santos, né, da Igreja Católica, aquela ideia de alguém puro, incorruptível, e aí a gente pensa em santificar a vida, e a gente pensa então que a gente tem que sair da onde a gente está e servir só a Deus, meio que como um mosteiro igual Lutero, né? Será que é isso mesmo, né? Essas perguntas, eu faço aqui tendo em vista a vida de Lutero. Nós, protestantes, não temos mosteiros, né? Então aí a gente manda as pessoas pro seminário, hoje a faculdade, né? Mas será que quando a gente fala em santificação, em vida com Deus, só é santo e só tem vida com Deus quem vai fazer teologia? Pra gente pensar. Porque a santificação, ela não significa o isolamento ou o distanciamento da relação com o mundo que a gente vive. Não. A santificação, ela não pode ser interpretada como a vivência no mundo à parte. No mundo só chamado espiritual, né? Onde a gente busca Deus o tempo todo, canta com os anjos, né? O fato é que a nossa confissão de fé, ela também dedica todo um capítulo sobre isso, que é o capítulo 13. E esse tema, então, da santificação, olha só o que ela diz lá. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. Pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita, o domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. É interessante a gente observar que, como a gente leu acima, a confissão de fé relaciona a justificação com a santificação. Porque ela afirma que os que são eficazmente chamados e regenerados são, além disso, santificados real e pessoalmente. E, de fato, aí a justificação e a santificação são duas coisas que caminham juntas. Não é possível separar. Não tem como. A gente pode até tentar, mas não dá. A vida de uma pessoa, ela passa a ser necessariamente uma busca por santidade quando ela é justificada, quando ela é chamada para ser filha de Deus, porque ela se encontra com o Eterno e neste encontro a santidade de Deus, ela nos constrange. Então não tem como, em outras palavras, é impossível crer em Jesus Cristo e não passar por nenhum processo de transformação na sua forma de viver. Né? De imediato, pode ser que não, mas devagarinho, o Espírito Santo que sela a gente, ele vai nos incomodando quanto aquilo que nós praticamos e vivemos que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque a gente começa a ler a palavra, começa a entender e aí a gente começa a se incomodar. É um processo mesmo.
E é interessante porque o texto de Tiago 2, 18 a 20, fala justamente isso. Ele diz assim, ó: alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo, seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Ao chamarmos a atenção aqui para o fato de a justificação e a santificação estarem juntas, deve ficar claro para a gente que não é possível ser cristão sem a experiência da santificação, sem essa transformação. A santificação não é alguma coisa só para um pequeno número de cristãos. Não. Ao contrário, assim como todos os cristãos são justificados, da mesma maneira todos nós somos santificados em Cristo. Por quê? Não é pelo que eu faço, mas por quem Ele é. Ele é santo. Ele diz para a gente ser de santos porque eu sou santo, porque Ele é santo. Não é a gente acaba confundindo aí a questão do verbo no imperativo, que é uma ordem, mas não é uma ordem para que a gente se vire aí e seja santo. Não, eu sou santo, então sendo assim você também é. Vamos pensar numa tradução inversa aí para ficar mais fácil da gente entender. Então, quando a gente olha para a vida, vamos pensar lá, eu falei da história do Lutero, para lembrar que na vida em comunidade, a santificação se manifesta. Porque se eu fico isolado, num lugarzinho lá quietinho, eu acabo não desenvolvendo, principalmente, por exemplo, o fruto do Espírito. A minha santificação ela fica de alguma forma parada. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre que a gente tem que sair do mosteiro sim, que a gente não tem que ficar isolado, porque é no mundo que a gente vive a consagração que a gente faz a Deus. Isso se aplica a todos os cristãos, não só Lutero, não só quem vai para o seminário, para a faculdade. É na nossa sociedade que a gente deve viver essa santidade, espelhando quem Deus é. E foi precisamente essa experiência do profeta Isaías, quando ele foi chamado para ser profeta. Vamos olhar aí o texto de Isaías 6, de 1 a 8. Diz assim: no ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins como com 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e 2 voavam. Diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? É interessante observar aí, no versículo 3, eu deixei grifadinho aí para vocês. Isaías tem então a visão de Deus, na qual ele sentiu intensamente a santidade do Senhor. No verso 5, a gente vê que Isaías reconhece, que havia uma enorme distância entre ele e Deus, porque ele era um ser humano pecador. E olha aí no verso 8, Isaías então aceita o chamado de Deus para ser enviado à sociedade do seu tempo, transmitindo a mensagem do Senhor, Quem irá por nós? Envia-me a mim. Então, isso tudo quer dizer que o profeta Isaías, que foi perdoado por Deus dos seus pecados, ele não pretendeu se isolar, ele não ficou no mosteiro, não ficou no templo lá, preservando a sua santidade, sem ter contato com outras pessoas. Não, o seu povo era um povo de lábios impuros. E ao passar por ele, Isaías já tivera seus lábios purificados por Deus. E apesar de tudo isso, Isaías estava disposto a ir até o seu povo,
correndo todos os riscos para viver no meio desse povo, anunciando a palavra de Deus. E na verdade, é isso também que Deus quer de nós, de cada um de nós, de mim, de você. Nós vivemos numa sociedade imperfeita, pecadora, corrompida. Nós somos justificados por Deus em Cristo Jesus e somos chamadas a viver uma santificação no meio desse povo de lábios impuros, dessa sociedade corrompida, contribuindo para que a justificação e a santificação também ocorram entre essas pessoas. Então, nesse sentido, a Confissão de Fé de Westminster vai falar que a santificação também é uma luta, né? Olha aí o que a Confissão fala. Essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos de corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso quer dizer que por mais que nós nos esforcemos nessa vida, nunca a gente vai poder chegar à perfeição. Então não é ficando isolado, ficando escondido, né? A gente sempre vai ser pecador justificado por Deus em Cristo Jesus. Sempre a gente vai passar por altos e baixos na nossa vida, né? Ela não é uma vida pacífica, é uma vida aí de luta, e nessa luta a gente está sujeito a quedas, a gente precisa ter essa concepção, né? E também de aceitar a dificuldade do outro, porque às vezes a gente, né, exige perfeição dos outros, mas não pensa que a gente também pode errar, né? Então a gente precisa olhar as coisas com mais empatia, com mais misericórdia. E a vida nossa, então, como cristão, deve ser uma vida de crescimento em meio à luta, né? A gente cresce porque o nosso Deus está conosco. Então, para a gente concluir a aula de hoje, então, vamos voltar lá no início, né? A gente falou, né, da questão dos bandidos e dos mocinhos. Afinal, então, a gente é mocinho ou bandido? Em outras palavras, né? É correta essa forma de classificar os seres humanos como justos e injustos, bons e maus? Será? E diante do conteúdo que a gente viu aqui, nós somos obrigados a responder que, na verdade, todos os seres humanos são bandidos. Isso é, todos nós somos pecadores e injustos aos olhos de Deus. Segundo, né, os cristãos são justificados graciosamente por Deus através da fé em Jesus Cristo. Essa fé associa-se à apresentação de boas obras, que são produzidas pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Não é porque a gente quer também. E em última análise, o cristão é ao mesmo tempo justo e injusto, pecador e santo, mocinho e bandido. E como tal, o cristão deve sempre se humilhar na presença de Deus, reconhecendo a sua condição de pecador, por mais correta que pareça ser a sua vida. Né? Porque até às vezes a nossa questão é de, eu sou justo, né? Essa justiça toda também aí vira soberba e é pecado. E ao mesmo tempo a gente deve continuar a confiar em Deus, ter paz, sabendo que a justificação da fé é porque nós somos aceitos como filhos e filhas de Deus. Tudo que a gente estudou aqui hoje nos apresenta um grande desafio, como sempre, né? Você já percebeu que estudar a confissão é desafiante. Deus nos diz que a justificação caminha então com a santificação. E nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós ficamos satisfeitos com a justificação, mas esquecemos de buscar a santificação. A gente exige do outro. Mas eu convido você a olhar para a sua vida, para você. Porque a santificação é uma guerra, e quando na verdade a gente muitas vezes está acomodado, a gente quer uma vida tranquila, sem oposição ao pecado. A gente tem aquele pecadinho de estimação, é tão bom. O fato é que esse bom, aos olhos de Deus, é muito mal. Prejudica a nossa vida espiritual, impede a gente de crescer. Porque a nossa vida cristã deve ser uma vida de constante crescimento. E eu vou te falar uma coisa. Crescer dói. Crescer dói porque, né, incide aí, vamos pensar na criança, né? Ela vai ficar dolorida porque crescer dói. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente na musculação, você quer ficar com um corpo melhor, você precisa primeiro,
né? Fazer o exercício dói, mas depois você cresce. Então essa ideia do crescimento, o crescimento geralmente gera o quê? Confronto. E é isso que Deus faz com a gente. Então, Deus nos confronta quando a gente resolve realmente seguir uma vida de santidade. E o fato é que a partir daí entra o desafio para a nossa vida. Cabe a nós aceitar e viver as nossas vidas santificadas, porque o nosso Deus é santo e nos convida à santidade. Então, eu espero você para a próxima aula e espero aí que você fique aí remoendo essas coisas que a gente viu aqui. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.